Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de... Boa tarde, professor Napoleão. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Hoje, dia 30 de outubro, são as 3 horas da tarde. Estamos começando com a nossa quinto encontro de Mate Web UTFPR. E hoje, o professor Napoleão Caro Tuesta, professor da UFPB, nos vai deleitar com sua palestra, né? O conjunto de Cantor, os números p-ádicos e outros conjuntos afins, tá? Então, eu vou ceder a palavra para o aluno Guilherme, que vai fazer a apresentação do professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, e em especial eu agradeço a presença do professor Napoleão. Eu vou falar um pouquinho sobre o seu currículo. Napoleão Caro Tuesta possui graduação em Matemática pela Universidade Nacional Maior de San Marcos, no Peru, mestrado em Matemática pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Matemática pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado do Departamento de Matemática da Universidade Federal da Paraíba. Sua área de pesquisa está concentrada nas áreas da álgebra e geometria algébrica. Professor Napoleão, a palavra está com o senhor. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo convite para participar desse encontro organizado pela Universidade Tecnológica Federal de Paraná, certo? Em especial, eu gostaria de agradecer a meu grande amigo Ivan Gonçalves, que é professor e organizador aí do evento também, e também, claro, a seu irmão Michel e Guilherme e todos os professores do departamento. E, bom, em geral, gostaria de agradecer a todos vocês por participarem do encontro. Bom, então, eu vou começar aqui a compartilhar, né? Deixa eu ver aqui. Certo. Então, hoje vou falar um pouco sobre o conjunto de Cantor, inteiros p-ádicos e outros objetos semelhantes. Semelhantes em que sentido? Bem, vamos descobrir isso então. Ok, então, o objetivo principal desse seminário é apresentar um velho teorema, porém muito interessante, muito bacana, devido ao Luitzen Egbertus Jan Brouwer. O Brouwer talvez seja mais conhecido por seu clássico teorema do ponto fixo, né? Do ponto fixo que aparece muito quando a gente estuda, por exemplo, topologia algébrica, né? E, de fato, uma das provas desse teorema é usando homologia singular, por exemplo, não? Ok, mas o teorema que eu vou falar é com relação ao conjunto de Cantor. Esse teorema, esse resultado, vai caracterizar o conjunto de Cantor em base a algumas de suas propriedades topológicas. Então, desde esse ponto de vista, os inteiros p-ádicos e outros espaços que a gente vai apresentar vão ser homeomorfos ao conjunto de Cantor e, portanto, vão representar o mesmo objeto, certo? Então, vamos começar nosso seminário, certo? Lembrando a definição e as propriedades básicas, muitas delas conhecidas, sobre o conjunto de Cantor, o conjunto ternário de Cantor, né? Bom, esse conjunto aí chama-se assim, ou denomina-se assim, né? Depois, em homenagem ao famoso matemático George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, né? Como ele é obtido? Bom, ele é obtido a partir do intervalo 0,1 da seguinte forma. A gente considera o intervalo 0,1 e então removemos desse intervalo, dividimos em três partes iguais, né? Seriam os intervalos 0, 1 terço, 2 terços e 1. Então, a gente remove o terço médio.
Então, ficamos com os intervalos 0, 1/3 e 2/3, 1. E na seguinte etapa, a gente faz a mesma coisa com os intervalos da primeira etapa. Quer dizer, o intervalo 0, 1/3 é dividido em 3 partes, então retiramos a parte central, a parte do meio, certo? E a mesma coisa com o outro intervalo 2/3, 1. Então, ficamos com essas peças aí, né? De 0 até 1/9, 2/9, 1/3, 2/3, 7/9 e o intervalo 8/9 até 1, certo? Bom, e a gente continua esse processo, certo? Muito bem. Então, aqui a gente tem um gráfico que ilustra o procedimento que a gente acabou de comentar, né? Temos um intervalo 0, 1, dividido em 3 partes iguais, certo? E são retiradas as partes centrais. A gente faz a mesma coisa na seguinte etapa e assim por diante, certo? Muito bem. Em cada etapa, a gente vai ter uns intervalos, né, que estão aparecendo, e vamos denotar por CK a união de cada um desses intervalos, assim obtidos na késima etapa, né? Por exemplo, na etapa inicial a gente não fez nada, então C0 seria o intervalo inicial, 0, 1. Na seguinte etapa, aqueles dois intervalos, né, onde a gente retirou o terço central, e assim por diante, certo? Muito bem. Então, esse gráfico aí, né, ilustra essas etapas, esses intervalos corretos. Pois bem, o conjunto ternário de Cantor, ele é definido como sendo a interseção de todos esses conjuntos CK. Perfeito? Muito bem. Então, essa é a definição do conjunto ternário de Cantor, certo? Uma coisa que a gente já pode observar é que quando a gente mune de uma topologia, a topologia induzida da reta, então, como cada um desses CK são intervalos fechados, eles vão ser conjuntos fechados, conjunto de Cantor já vai ser um fechado, né? E como ele mora dentro do intervalo 0, 1, que é limitado, então ele vai ser também um conjunto compacto. Isso aí vai ser uma das propriedades importantes que, junto a outras, vão caracterizar a nosso conjunto. Bom, o conjunto de Cantor. Certo? Bem, mas antes disso, uma propriedade bastante interessante, né? Porém, na época não era muito aceitada, né? Porque, digamos, fugia da intuição, né? Tanto assim que Cantor teve muitos problemas com os grandes matemáticos da sua época, particularmente o Kronecker, por exemplo, esse daqui, né? Olha, em cada etapa, né, a gente retira 2K-1 subintervalos. Cada um desses tem comprimento 1/3K. Então, se nós somamos os comprimentos de toda a parte retirada, a gente obtém essa progressão geométrica aí, né? Primeiro retiramos um intervalo, o terço central, ele tem comprimento 1/3. Depois a gente retirou 2 intervalos, né? Cada um de comprimento 1/3 ao quadrado, então retiramos 2, então fica 2/3 quadrado, depois 8. E então, se somamos todos esses comprimentos das partes retiradas, né, e aplicando aquela formulinha de uma série geométrica de razão 2/3, então o resultado vai ser 1. Mas o comprimento do intervalo 0, 1 é 1 também. Então, o comprimento do conjunto ternário de Cantor é 0. Retiramos tudo que for retirado tem comprimento 1. 1 menos 1 seria 0, né? Então, esse aqui é uma das coisas, como eu já falei, que fugem da intuição, né? Principalmente na época de Cantor, né, que foi muito atacado, porque
foi pouco compreendido por suas ideias e trabalhos inovadores, como teoria dos conjuntos, né, e outras coisas. Bem, desde uma perspectiva aritmética, né, o que significa o conjunto de Cantor? Quando um elemento, um número real do intervalo 0, 1, ele vai pertencer ao conjunto de Cantor se somente se, quando a gente trabalha em base 3, é usado apenas os dígitos 0 e 2. Isso aí é porque, por exemplo, na primeira etapa, a gente retira o terço central. Então, aí estamos retirando aqueles caras que tem, se você representa como 0,1 a 2, então esse A1 não vai ser 1, está retirando essa parte. Depois, retirar 2 diferente de 1. Então, você vai ficar apenas usando os dígitos 0 e 2, certo? Esse procedimento aí, ou essa caracterização, pode ser usada, por exemplo, para ver o conjunto de Cantor no vazio. Depois veremos, de uma maneira mais geral, como que a gente prova que esse tipo de conjuntos não é vazio, né? Então, 1 sobre 3, claramente, em base 3, você escreve como 0,1, mas isso também tem outra representação, como 0,022222, né? Certo? Então, na segunda representação, apenas está usando os dígitos 0 e 2, né? Dígitos pares, portanto, ele vai ser um elemento do conjunto de Cantor, né? Pelo menos 1 sobre 3 pertence ao conjunto de Cantor, né? 1 sobre 2, não. 1 sobre 2, se você representa em base 3, a representação é 0,111. Então, utiliza pelo menos 1. Então, 1 sobre 2 não pertence ao conjunto de Cantor, certo? Então, como um colorário rápido, né, a gente vai usar dígitos 0 e 2, 0, 2, 0, 2, né? Então, usando o método da diagonal de Cantor, você já consegue provar, né, que o conjunto de Cantor não é numerável, né? Ou seja, não existe uma bijeção com o conjunto dos números naturais, certo? Esse tipo de coisas que eu estou falando agora, certo? Por exemplo, aparecem já no clássico livro do Elon Lages Lima, né, no seu curso de análise, volume 1, aparecem esse tipo de propriedades e realmente ele prova com bastantes detalhes. De fato, quando eu comecei a me apaixonar pelo conjunto de Cantor foi quando estava lendo o livro do Elon, né? Achei um conjunto muito interessante e fora do comum. Bem, mas agora eu quero explorar o conjunto de Cantor como um espaço topológico. O conjunto de Cantor está dentro do intervalo 0,1, dentro da reta R, então pode ser munido com a topologia induzida dos reais, certo? Então, ele vai ter as seguintes propriedades. Ele é compacto, como já vimos, né? Ele é compacto de maneira geral, né? Em topologia significa um espaço no qual toda cobertura aberta, né, certo, por conjuntos abertos, possui sempre uma subcobertura finita. Mas no caso da reta, isso aí pode ser caracterizado como um conjunto que é fechado e limitado. Então, o conjunto de Cantor, uma interseção de fechados, será fechado, e como está dentro do intervalo 0,1, que é limitado, então vai ser limitado. Então, por causa dessa caracterização, né, o conjunto de Cantor é compacto. Agora, o conjunto de Cantor, ele é totalmente desconexo. Em geral, um espaço é chamado assim se as componentes conexas são apenas pontos, com conjuntos unitários, né? Ou seja, no conjunto de Cantor você não vai encontrar intervalos, não é, nenhum intervalo, apenas pontos vão estar contidos dentro do conjunto de Cantor. Outra coisa interessante é que o conjunto de Cantor, né,
vai possuir uma base, obviamente a base de um espaço topológico são abertos, né? Mas esses abertos também são simultaneamente fechados, ou seja, o que você conhece na literatura como Kloppensets, né? Ou seja, conjuntos que são fechados e fechados e abertos simultaneamente. Como o compacto, na verdade, a propriedade 2 e a propriedade 3, em geral, são equivalentes. A gente vai ver isso em breve. E outra coisa a mais é que ele, como espaço topológico, é perfeito, né? Bom, ele como subconjunto da reta, ele é fechado e não possui pontos isolados, ou seja, todos os pontos do conjunto de Cantor são pontos de acumulação, ou melhor, o conjunto de Cantor coincide com o seu derivado, né? Mas eu estou vendo como espaço, então, apenas como espaço significa que ele é denso em si mesmo, né? Ou seja, não possui pontos isolados, não é isso? Ok, essas propriedades, como eu falei, não são difíceis de demonstrar, certo? O Elon fala muito desse tipo de propriedades. Eu acho que a terceira propriedade ele não fala utilizando essa definição aí, mas dá muitas ideias para você provar esse tipo de propriedades. Ok. Bom, então, inicialmente a gente viu o conjunto de Cantor mergulhado dentro da reta, mas ele pode ser definido de maneira intrínseca também, ou seja, como um espaço abstrato, né? Ok, então a gente pega uma quantidade enumerável, infinita, né, de cópias do espaço discreto, 0, 1, ou seja, esse conjunto formado por zeros e 1 está equipado com a topologia discreta, em particular, vão ser compactos. Então, o produto de todos desses espaços discretos, certo, é munido da topologia produto, certo? E o teorema de Tikhonov, né, que é um clássico teorema da topologia, certo, mostra que produto direto de espaços compactos é compacto. Portanto, então, esse X aí, certo, esse produto de uma quantidade numeral de cópias desse espaço discreto é compacto. Mais ainda, esse espaço é metrizável, né? Isso significa que você pode definir uma distância, uma métrica dentro desse espaço. Qual seria essa métrica? Pois bem, essa métrica é definida como a distância entre dois elementos de X, né, que seriam tipo sequências, né? Ela vai ser 0, obviamente, se essas sequências são a mesma coisa, né? Se é o mesmo elemento. E vai ser definida como sendo 2 elevado a menos n, se antes de n, todas essas coordenadas coincidem, e na seguinte etapa já são diferentes. Esse 2 pode ser substituído, na verdade, por qualquer número real maior que menos 1, certo? Então, esse daí define uma distância sobre x, uma métrica, né? Que, na verdade, é uma ultramétrica, né? Ultramétrica significa que, obviamente, como métrica satisfaz a desigualdade triangular, mas também satisfaz, né, a desigualdade ultramétrica, a distância entre dois pontos menor ou igual que o máximo entre essas distâncias, né? O interessante é que essa topologia induzida por essa métrica vai coincidir com a topologia produto, né? Porque, veja, X foi munido da topologia produto, ele já tem sua topologia, agora estou definindo uma distância, essa distância induz uma topologia, pois essa topologia coincide, né, com essa topologia produto. Perfeito. O que é interessante é que o conjunto de Cantor e esse espaço que acabamos de definir realmente são
A mesma coisa topologicamente, ou seja, são homeomorfos, né? Bem, uma prova rápida disso daí é pegar, por exemplo, uma sequência, né, um elemento aí. Este x e podem ser zeros ou 1, zeros ou 1. E aqui usar o fato de que todo elemento do conjunto de Cantor ternário, né, é escrito em base 3, usando apenas dígitos pares, zeros ou 2. Então, você multiplica por 2 aqui, né, e coloca essa representação em base 3, certo? Não é difícil ver que isso aí é uma objeção contínua, né, incluso. A gente calcula rapidamente a inversa, certo? Mas no lugar de provar que a inversa é contínua, a gente usa, por exemplo, o fato que x é compacto. Então, se você pegar qualquer fechado dentro de um compacto, é compacto, certo? Então, a imagem contínua de um compacto, e como se é um espaço de Hausdorff, né, um espaço dentro de um espaço métrico, né? Então, ele vai ser fechado. Ou seja, essa objeção contínua leva fechados sem fechados. Portanto, isso mostra, então, que a inversa também é contínua, né? Então, é um homeomorfismo. Pois bem, então, se o conjunto de Cantor ternário pode ser visto de uma maneira abstrata, como aquele X que foi apresentado faz pouco. Existem conjuntos de Cantor generalizados, seguindo essa ideia do conjunto ternário, né? Bom, você pega um número primo qualquer, né, primo qualquer, e você divide seu intervalo 0, 1 em 2p menos 1 subintervalos do mesmo comprimento. Obviamente, esse comprimento vai ser 1 sobre 2p menos 1. Veja, se você considerar o primo p igual a 2, então você vai dividir em 4 menos 1, 3 subintervalos de comprimento, né, 1 sobre 3. Então, seria a generalização do conjunto de Cantor ternário, não é isso? Ok, então, você o que vai fazer é retirar os intervalos que ocupam a posição par. E dessa forma, o que fica, você chama de K1. Faz a mesma brincadeira em K1, não é isso? Fazendo o mesmo procedimento anterior. Mas já pode ir notando que se você trabalhar em base P, então os elementos desse K1, se você retirou aqueles que ocupam a posição par, é porque nessa base aí, você está, na base 2P menos 1, desculpa, não a base P, na base 2P menos 1, você está escrevendo de tal forma que A1 seja um dígito par, você vai ficar com 0, 2, porque os outros da segunda posição, quarta posição podem ser, são 1, 3, você está retirando os dígitos ímpares, certo? Muito bem. Então, o K1, novamente, é dividido em 2P menos 1 intervalos, né? A mesma brincadeira. Obtemos a união de todas essas partes não retiradas, você chama de K2, e em que sentido é caracterizado em perspectiva aritmética, né? Se você escrever na base 2P menos 1, A1 e A2 usam dígitos pares, certo? Bem, e assim a gente repete esse procedimento, certo? Então, como é de esperar, o conjunto generalizado de Cantor, que vamos denotar como CP, é definido como a interseção desses conjuntos KIs, certo? Como já falamos, o conjunto ternário de Cantor, ele vai coincidir com C2, né? Já falamos isso. E se a gente usar a base 2P menos 1, então podemos caracterizar esse conjunto generalizado CP como aquele conjunto formado por números reais entre 0 e 1, que na base 2P menos 1 usam apenas dígitos pares, obviamente compreendidos entre 0 e 2P menos 1, certo?
Muito bem. Novamente, esse conjunto, ou esses conjuntos de cantos generalizados, certo? São munidos da topologia inducida da reta, né? Obviamente, como uma interseção de fechados limitado, vai ser compacto. Também não é difícil provar que eles são totalmente desconexos, zero dimensionais e perfeitos, tá bom? Então, por favor, guardem essas propriedades aí, né? Que aparecem tanto para os ternários, conjunto ternário de Cantor, e para esses conjuntos generalizados de Cantor, né? Compacidade, que são totalmente desconexos, né? E que são zero dimensionais, têm bases formadas por Kloppens, certo? E além disso, não possuem pontos isolados, são perfeitos. Vamos falar agora um pouco, né, sobre os números p-ádicos, certo? Um pouquinho de história. Os números p-ádicos, eles foram introduzidos, né, aparecem nos trabalhos de Kurt Hansel, um matemático alemão que trabalhava em teoria algébrica dos números, mas, de uma maneira implícita, ele já aparecia em uns trabalhos anteriores de Kummer, né? Kummer, outro matemático alemão, cujo interesse estava focado principalmente no último teorema de Fermat, né? Ele, inclusive, se emocionou achando que tinha provado o teorema, mas daí foi encontrado um problema técnico, certo? Ok. Bem, os números p-ádicos, né, foram motivados inicialmente uma tentativa de trazer técnicas do método das séries de potência. Já vou explicar isso aí, né? As séries de potência introduzidas pelo Weierstrass, né? Weierstrass, conhecido como príncipe da análise, né? Porém, tem uma frase interessante, bacana, de Hadamard, que dizia que o príncipe da análise, né, na verdade, foi algebrista, né, fazendo referência a que Weierstrass trabalhava muito com séries de potência, as quais, na verdade, são manipuladas e usadas bastante no contexto da álgebra. Correto? Então, tentava-se utilizar ou emular essas ideias no contexto da teoria algébrica dos números, né? E já vai aparecer isso aí. Ok, mas isso aí não ficou, né, apenas nessas tentativas, né? Agora, a influência dos números, dos p-ádicos é muito mais rica, né? Por exemplo, existe o campo da análise p-ádica, né? Que eu coloquei fornece essencialmente uma forma alternativa de cálculo, no sentido de que tentava-se imitar quais resultados clássicos da análise sobre os reais ou sobre os complexos também funcionam nesse contexto, né? Certo? Existe, por exemplo, um livro muito interessante da Svetlana Katlov, da Universidade de Pensilvânia, né? Cujo livro é justamente destinado a estudantes da graduação e é feito nesse contexto, certo? Porém, o análise p-ádica agora tem vida própria a partir dos trabalhos de John Tate e a evolução que se chama agora geometria rígida, certo? E tem muitas aplicações, né? Então, os matemáticos que trabalham na parte aplicada, certo? Utilizam bastante as propriedades do mundo p-ádico, por exemplo, na física matemática. Na física matemática, por exemplo, na física teórica, no mundo quântico, se fala do comprimento de Planck, certo? Que teoricamente seria uma quantidade que não existe um número menor que esse daí, né? Mas segundo a propriedade aritmética clássica, você, dado um número real, por muito pequeno que seja, você sempre encontra outro menor. Mas no mundo real isso não acontece. Então, é necessário usar outros modelos, certo? Não descartando totalmente os reais, mas sim misturando com os p-ádicos, né?
Então, eles usam muito, por exemplo, os chamados ADLs, né, que é uma teoria que mistura os números reais com os p-ádicos, né, nesse contexto, os números reais formam o que chama o corpo p-ádico infinito, certo? E que foram introduzidas pelo o matemático francês famoso, Bourbachiano, André Weil, certo? E também, bom, se aplica na biologia, ciência da computação, etc. Mas dessas coisas eu quase não sei nada, então somente vou mencionar. Perfeito. Mas que são os números p-ádicos, afinal, né? Seja P um número primo, certo? Vamos introduzir inicialmente desde o ponto de vista completamento, como a gente estuda no primeiro curso de análise funcional. Então, dado um número racional x diferente de zero e um primo, você consegue, obviamente, escrever esse número racional como um quociente de dois números inteiros. Então, tanto no numerador como no denominador, você pega as maiores potências de P, ou seja, no sentido de que a maior potência de P que divida eles, né? Faz essa diferença, né? E aí consegue esse expoente N, certo? Que pode ser, que em princípio é inteiro, né? Porque o denominador pode ter uma potência maior. O que fica são números inteiros, coprimos com P, certo? Todos esses caras aí, e A e B também são coprimos entre si, e coprimos com P. Muito bem, esse N aí, né, ajuda a definir um valor absoluto p-ádico como sendo P elevado a menos N, certo? Na teoria algébrica, esse N é conhecido como valuação p-ádica, né? P elevado a menos N, certo? Esse P, na verdade, pode ser substituído por qualquer outro número real maior que 1 também, né? Quando x é zero, você define o valor absoluto p-ádico igual a zero. Muito bem, eu estou aqui falando de valor absoluto, né? E por que valor absoluto? Porque essa função aqui tem as mesmas propriedades que o valor absoluto usual, sobre os racionais, por exemplo, né? A diferença está em que eles satisfazem uma propriedade mais forte, né? Que é a desigualdade ultramétrica, certo? Muito bem. E tem um teorema bacana de Ostrovsky, né, matemático russo, que diz que sobre os números reais, certo? Somente existem os valores absolutos triviais, trivial, né? Os valores absolutos, o valor absoluto usual e para cada primo os valores absolutos p-ádicos, né? Certo? Muito bem. Por exemplo, né, se eu tenho 75 em base 5, 75 eu escrevo como 5 ao quadrado multiplicado por 3. Esse 3 eu comprimo com 5, então esse 2 me dá a avaliação. Então, por definição, vai ser 5 elevado a menos 2, 1 sobre 25. Né? 4 sobre 9, eu escrevo aqui, esse 4 não tem nada em comum com 3, né? Esse 9, 3 a menos 2, então esse menos 2 dá a avaliação p-ádica. O valor absoluto vai ser 3 elevado ao oposto, ou seja, 3 elevado ao quadrado, certo? Bom, 11 sobre 15, por exemplo, sobre a avaliação 2-ádica, né? Eles não têm nada em comum, são ímpares, então é 1, claramente. Certo? Obviamente, o valor absoluto p-ádico, né, como o valor absoluto usual, induz uma métrica. E essa métrica é conhecida como a métrica p-ádica, né? Então, distância entre dois racionais é igual ao valor absoluto da distância, o valor absoluto p-ádico dessa distância. Para primos diferentes, essas métricas vão a dar, fornecem topologias diferentes, certo? Ok. Bem, uma curiosidade, por exemplo, né? Quando P igual a 7, né? Aqui eu tenho um número muito grande, né? 28.814, 2, certo?
Esses números aí estão mais próximos que 3 e 2 na distância setiádica. Por quê? Porque a distância vai ser valor absoluto da diferença, só que a diferença aí vai aparecer um 7 elevado à quarta, né, por 13, e então o valor absoluto vai ser 1 sobre 7 à quarta, ou seja, esse número aqui. Mas 2 e 3, que no mundo clássico estão próximos, né? Aqui tem a distância 1, porém esse número aqui é menor. Então, nesse aspecto, esses dois números estão mais próximos, correto? Muito bem. A pergunta, então, se você tem um espaço métrico, né? Normalmente vocês perguntam se ele é um espaço bom para trabalhar. Então, é completo? Não. Que é com relação ao valor absoluto usual, nós sabemos que não é completo, por isso a necessidade de completar, e então você obtém os números reais. Então, vocês podem perguntar a mesma coisa com relação à métrica p-ádica, e a resposta também é negativa, não é completo. Por que não é completo? Na verdade, pode ser demonstrado, né, para qualquer número primo, mas aqui eu vou dar apenas para p igual a 5, a maneira de exemplo, né? Para p igual a 5, é possível construir uma sequência de inteiros. Isso aqui, na verdade, é resolver equações, congruência, né? Uma sequência de inteiros com essas propriedades. A(n) ao quadrado mais 1 vai ser sempre congruente com 0 módulo 5n. Ou seja, 5e elevado a n vai dividir a n quadrado mais 1, qualquer que seja o n, é natural. E também a n mais 1 vai ser congruente com a n. Então, significa que 5 elevado a n divide a diferença da n mais 1 menos a n. Então, isso significa que a métrica 5-ádica é menor ou igual que 5 sobre n, né? Portanto, né, como estudar aqui pode ser feito tão pequeno quanto você quiser, escolhendo um n suficientemente grande, isto aqui vai ser uma sequência de Cauchy, certo? Então, essa sequência de Cauchy, se ela fosse convergente, então teria um limite, digamos, igual a x. Como 5n divide a n quadrado mais 1, né? Então, esse é para todo n, certo? Então, essa norma aqui, a n quadrado mais 1, deveria ser menor ou igual que 5 sobre n. Então, vai para 0. Então, o limite ao quadrado mais 1 deveria ser menor ou igual que 1 sobre 5n para todo mundo. Então, deveria ser 0. Ou seja, você acharia um racional cujo quadrado é igual a menos 1, o qual, obviamente, é impossível nos números racionais, certo? Portanto, a gente obteve uma sequência de Cauchy que não converge para p igual a 5. Pode ser feita, mas de outra forma, né? Eu escrevi isso aí no meu trabalho de TCC, faz muito tempo, né? Quando estudava na Universidade de São Marcos, aí está com bastantes detalhes, porque realmente que não é completo. Muito bem. O fato, com relação à métrica p-ádica, o fato é que você sabe que qualquer espaço métrico possui um completamento. Se é um corpo, o completamento também é um corpo. Isso aí pode ser demonstrado, né? Certo? O que acontece que muitas vezes na análise funcional não coloca essa hipótese, né? Não coloca uma estrutura algébrica adicional, apenas um espaço métrico que possui um completamento e, obviamente, como o corpo, o espaço inicial não tem a estrutura algébrica, o outro não tem por que ter. Mas se o primeiro tem, por exemplo, um corpo, um anel, esse outro também. Então, esse corpo a gente denota habitualmente por QP. E ele é chamado corpo dos números p-ádicos, né? O valor absoluto p-ádico, a métrica p-ádica, pode ser, então, estendida ao corpo dos números p-ádicos. Perfeito? Muito bem. Então, você já vai ter um espaço, um corpo métrico.
Nosso amigo Hensel deu uma maneira bacana, uma caracterização bacana dos números p-ádicos. Falamos que os números p-ádicos, a intenção original era, certo, imitar o comportamento de séries de potência. Pois bem, você consegue escrever qualquer número p-ádico com uma série de potências de Laurent, né? No sentido que vai existir, por exemplo, aqui eu considerei quando esse M aqui é um número inteiro, né? Digamos que M é um menos K para algum natural, então vamos ter uma parte principal, né? Que nem o caso, por exemplo, quando você estuda análise complexa, né? Vê aquelas funções que têm polos e tal, né? Então tem uma parte principal e a outra com as potências inteiras, é chamada essa parte inteira, tá? Então, o fato é que X pode ser escrito como uma série onde as potências negativas são finitas e a parte das potências positivas em P pode ser infinita, tá certo? Mas um detalhe importante, esses coeficientes AN aí, eles são inteiros, porém compreendidos entre 0 e P menos 1. Então, é como se você escrevesse na base P de maneira infinita. Ok, nosso interesse está naqueles números p-ádicos que não tem essa parte principal é zero, não tem potências negativas, certo? Ou seja, esses caras aí, tá bom? Então, se você chama esse conjunto formado por esses números p-ádicos que não têm potência negativa em P, de ZP, você prova facilmente, né, usando a multiplicação. A multiplicação é como se você multiplicasse na base P. Isso mesmo, só que de maneira provavelmente infinita. Tá? Então, ZP é um subanel de QP, certo? E esse anel é o famoso anel dos inteiros p-ádicos. Só que uma curiosidade interessante é que esse conjunto aí, de CP, coincide com aqueles números p-ádicos cuja norma p-ádica é menor ou igual a 1. Então, geometricamente, ZP representa a bola unitária fechada do QP. Não é isso? Isso é louco, né? Porque você tem, por exemplo, os reais e tem o intervalo menos 1 fechado, né? Certo? E digamos que com... se ele acaso ele é um subanel dos reais, claro que não, né? Certo? Muito bem. Ele também não é um anel, não é um anel qualquer, na verdade é um anel de evaluação discreta, né? Não vou falar dessas coisas algébricas, não. Apenas dizer que ZP é um anel local, né? Portanto tem um único ideal maximal e o único ideal maximal vai ser o PZP, que coincide com a bola unitária, ou seja, com a bola unitária aberta, ou seja, com aqueles inteiros p-ádicos cujo valor absoluto é estritamente menor que 1, por causa desse P aí. Perfeito? O corpo residual de um anel local é o quociente, né, do anel com seu ideal maximal, que seria o PZP, e é possível mostrar que ele realmente é igual a FP, né, o corpo de Galois de P elementos. Ou seja, que normalmente a literatura FP aparece como Z sobre PZ, certo? O corpo dos inteiros residuais módulo P, certo? Isso aqui já mostra, como consequência, que se você tem um primo diferente, né, um Q diferente, né, então, seu corpo residual vai ser isomorfo ao FQ, que não vai ser isomorfo ao FP, portanto, algebricamente, para primos diferentes, inteiros p-ádicos e q-ádicos não são isomorfos algebricamente.
Muito bem. Eu queria agora apresentar os inteiros p-ádicos desde outra perspectiva, uma perspectiva talvez mais algébrica, né? Que é os limites inversos, né? Algébrica e topológica, os limites inversos de espaços topológicos. Então, vamos lembrar aqui. Suponhamos que temos lambda, justamente um conjunto parcialmente ordenado, dirigido, né? Dirigido no sentido que, dados dois caras, sempre existe um cara maior que ele, né? E vamos supor que para cada índice, x-alfa é um espaço topológico. Vamos supor também que, dados dois índices, alfa e beta, sendo alfa menor ou igual que beta, você tem uma aplicação contínua do maior, digamos, para o menor, certo? Então, essa coleção aí de espaços topológicos indexados por esse conjunto dirigido, mais essas aplicações contínuas, toda vez que alfa menor ou igual a beta, vai ser chamada um sistema inverso de espaços topológicos, né? Estou interessado apenas em espaço topológico, mas isso aqui aparece na álgebra também, se você mudar de categoria, né? Então, se a primeira coisa, se eu vou de alfa para alfa, então f alfa alfa vou exigir que seja a identidade. E se você tem outro cara maior, né? Alfa menor ou igual a beta, menor ou igual a gama, então, como esse gama é maior, eu tenho uma aplicação para beta. Como esse gama é maior ou igual que alfa, eu tenho uma aplicação para alfa. E de beta para alfa. Então, vamos exigir que esse diagrama aqui, ou esses diagramas, na verdade, sejam todos comutativos, né? A composição dessa função com isso daqui tem que dar essa função aí. Esse é um sistema inverso de espaços topológicos. Toda vez que você tem um sistema inverso, né, existe um objeto universal que é chamado limite inverso. Tá? Eu não vou apresentar aqui como alguém que satisfaz uma propriedade universal. Já vou apresentar diretamente um modelo do limite inverso, tá bom? Então, é o seguinte, né? Considere o produto direto de todos esses espaços topológicos, certo? Tá aqui. E então, esse conjunto aqui, limite inverso, é por definição, todas as sequências, digamos aqui, certo? Vamos chamar de sequências, usando a linguagem, de tal forma que a beta-décima coordenada é levada via o mapa que vai de x-beta para x-alfa em x-alfa, toda vez que alfa menor ou igual a beta, certo? Ok, esse produto aqui está munido da topologia produto, certo? Então, esse limite inverso vai ser visto como um subespaço. Então, vai estar equipado com a topologia induzida. Tá bom? Então, se cada um desses x-alfa é um espaço de Hausdorff compacto e não vazio, então esse limite aqui também vai ser espaço de Hausdorff compacto e não vazio. A propriedade de Hausdorff ela é facilmente vista porque produto de Hausdorff é Hausdorff e subespaço de Hausdorff é Hausdorff. Pode ser herdado, não tem problema. A compacidade, para você mostrar a compacidade, o produto vai ser compacto por causa de Tikhonov, certo? E é mostrado que esse limite é um subespaço fechado. Fechado dentro de um Hausdorff, ele vai ser compacto também. E para mostrar que não é vazio, né, que é um negócio mais interessante aí, na verdade, usar uma caracterização dos espaços compactos via propriedade de interseção finita de subespaços fechados. Ou seja, toda vez que você tem uma quantidade, toda vez que você tem uma família de fechados, de tal forma que se você pegar uma quantidade finita deles é no vazio, toda a interseção é no vazio.
Tá? Então, você expressa isso aqui como uma interseção, dessa forma, de fechados, usa a propriedade da interseção finita, e como ele já é compacto, essa interseção vai ser diferente do vazio. Mas essa interseção é justamente o limite inverso, certo? O conjunto de Cantor, ele foi definido, certo? Ele foi definido como uma interseção, tá? Interseções, certo? Por exemplo, nesse caso de todos esses subespaços filtrados, né? Onde as propriedades, onde as funções são a inclusão, são limites inversos, então. Pode ser mostrado que são limites inversos. Então, usando esse resultado, você vê que essas interseções são não vazias, tá bom? Muito bem. Quando esses X-alfa são espaços finitos, certo? Munidos da topologia discreta, certo? E, portanto, vão ser compactos, né? Vão ser Hausdorff e tudo isso. O limite inverso também terá essas propriedades. Pois bem, por definição, um espaço profinito, ou espaço de Stone, né? Em homenagem a Marshall Harvell Stone, são, por definição, limites inversos de sistemas inversos de espaços discretos finitos, correto? Uma caracterização, ela foi definida como limite inverso. Pois bem, uma caracterização é a seguinte, né? Ser um espaço profinito é a mesma coisa que ser compacto, de Hausdorff, totalmente desconexo, certo? Ou ser compacto, de Hausdorff e zero-dimensional. Lembra que eu falei que zero-dimensional e desconexo para o caso de Cantor ia representar a mesma coisa, né? Que são compactos e Hausdorff, certo? Então, em particular, conjunto de Cantor tem essas propriedades. Mas lembre-se que tem uma propriedade a mais, de ser perfeito. Ainda não falamos isso, tá? Deixa quieto ele. Por enquanto, essas propriedades já garantem, graças a essa proporção, que o conjunto de Cantor é um espaço de Stone, um espaço profinito. Esses espaços profinitos aparecem muito, né? Por exemplo, no contexto da teoria de Galois infinita, né? Dado uma extensão infinita de Galois, certo? Onde esse grupo de Galois é equipado com a chamada topologia de Krull, essa topologia introduzida com o objetivo de recuperar a chamada correspondência de Galois para extensões finitas, de extensões finitas para infinitas, né? Certo? Pois bem, esses grupos de Galois são espaços profinitos. Como grupos, na verdade, são grupos profinitos, né? Eu ministrei um mini curso sobre grupos profinitos, teoria Galois, faz uns 2, 3 anos atrás, na Universidade Maior de São Marcos, né? Ok, outra coisa interessante, né, para chamar a atenção de vocês, por exemplo, muitas vezes em topologia, em análise, né, se usa a chamada compactificação, a one compactification, né, de Stone-Chet, né, mas nesse caso, a compactificação de Stone-Chet beta-N é um objeto universal, é um espaço compacto, mas uma aplicação contínua, certo? Que satisfaz uma propriedade universal, certo? Então, essa compactificação do conjunto dos números naturais com a topologia discreta também é um exemplo interessante de espaço profinito. A seguir, veremos que os inteiros p-ádicos também são espaços profinitos. Bom, grupos profinitos. Como? Os inteiros p-ádicos foram definidos como um subanel dos números p-ádicos, né, como uma bola unitária fechada, né, apareceu assim. Mas, veja bem, se você tomar esse sistema inverso aqui, esses quocientes inteiros residuais, né, módulo Pn mais 1, eu vou para Pn de maneira natural. Aqui tomo a classe módulo Pn mais 1 e faço corresponder à classe módulo Pn. Esse aí vai estar bem definida, ele é um mapa sobrejetivo e tal.
E se cada um desses que são conjuntos finitos, cada um desses daqui que são conjuntos finitos é munido da topologia discreta, então o limite inverso desse negócio aí, certo? O limite inverso desse negócio aí vai ser um espaço profinito, por definição, certo? Bem, vou mostrar agora que o CP é a mesma coisa que esse limite inverso. Como? Para cada natural, considere essa aplicação de CP. Lembre-se que os inteiros p-ádicos são aqueles que podem ser escritos como séries de potência, né? Com potências de P não negativas. Então, eu expresso aqui, certo? E vou fazer um truncamento até n-1 somente, até n-1, sair PIs. E vou tomar o representante, tá bom? Vou tomar o representante, ou seja, esta aqui é uma classe módulo PNZ. Ok, então não é difícil ver que esses mapas são compatíveis com esses mapas naturais aqui, no sentido que esses diagramas aqui são comutativos, né? Sempre indo do maior para o menor, certo? Ok, então, pela propriedade universal do limite inverso, né? Limite inverso, você consegue uma única aplicação contínua. Todos os mapas aí são contínuos, né? Estou trabalhando na categoria dos espaços topológicos, né? Então, os limites universais, eu não defini, mas eu falei que eram objetos universais, certo? Existe uma única aplicação contínua, certo? De esse espaço para o limite inverso desses caras, certo? De tal forma que esses mapas aqui, compostos com as projeções, quem é a projeção? Essas projeções aqui, ele foi definido como um subespaço do produto direto. O produto direto tem naturalmente as projeções. Então, isso aqui são restrições das projeções, certo? Então, a projeção enésima composta com esse mapa dá psi-n. Quer dizer, que se você pegar aqui e fazer corresponder uma sequência, então a enésima coordenada é dada como psi-n de x, ou seja, dessa forma aqui, certo? É o que está dizendo. Muito bem. Eu não vou provar aqui, são coisas técnicas, né? Mas não é difícil ver que esse psi é um homeomorfismo. Como este rapaz da direita é o limite inverso de espaços finitos discretos, ele vai ser um espaço de Stone, um espaço profinito. Como é um homeomorfismo ZP, então será um espaço profinito. Como consequência desse homeomorfismo, né? Certo? Temos as propriedades de que CP é compacto, já que esse limite inverso era compacto, né? CP vai ser compacto, totalmente desconexo também, porque esse limite inverso vai ser um subespaço de produto de totalmente desconexos, que é totalmente desconexo, subespaço vai ser totalmente desconexo, e também zero dimensional. Além disso, CP vai ser perfeito, né? Aliás, eu já falei dessas coisas, né, na proposição que caracteriza os espaços profinitos, está aqui, ó, os espaços profinitos são aqueles que têm essas propriedades, perfeito, é isso mesmo. Então, o CP, sendo homeomorfo, já tem essas propriedades. Só estaria faltando o fato de ser perfeito, né, ou seja, que não tem pontos isolados. Mas isso aí é fácil de ver, né? Você dá um epsilon maior que zero qualquer, um número inteiro p-ádico, né, qualquer, e pela propriedade arquimediana, né, você consegue uma p elevado a um menos m, com m natural, que é menor que epsilon. Defina esse y como sendo x mais p elevado a m. Isto daqui é um inteiro p-ádico, p a m, obviamente. Então, toda essa soma está em CP. Mas a diferença, que vai ser igual a PM, tem valor absoluto P a menos M, que é epsilon. E, obviamente, essa diferença é
diferente de zero, certo? Então você encontrou nessa vizinhança de X um cara diferente dentro de ZP. Então ZP não possui pontos isolados, perfeito? Todos são pontos de acumulação. Isso garante de que ele é perfeito. Muito bem, aqui temos algumas representações geométricas, nesse caso de Z3. Né? Talvez no seguinte gráfico seja mais simples de observar. Né? Então, esse daqui, essas bolinhas aí vão indicar, por exemplo, os caras que estão na bolinha verde, porque eles, ou na bolinha amarela primeiro, né? 0, 1 e 2, a distância entre esses caras é 1. Depois, dentro do verde, é porque a distância é 1 sobre 3. Está entre os azuis, 1 sobre 3 ao quadrado. Dentro desses outros, 1 sobre 3 ao cubo, e coisas desse tipo, né? Então, esse tipo de figuras são usadas para dar uma visualização, certo, aos números p-ádicos. Olha aqui uma coisa muito bacana que eu gostei. Esse daqui é um quadro do pintor espanhol Salvador Dalí, certo? Então, acho que ele na época estava morando nos Estados Unidos, né? Acho que foi no ano 40 por aí, e a Segunda Guerra Mundial tinha começado, né? Então, obviamente, ele estava em contra da guerra e tal, né? E para, de alguma forma, manifestar seu protesto, né? Ele pintou esse quadro chamado, que é conhecido como a face da guerra, não é isso? Começa com um cara, esse cara mata outro, esse outro mata outro, e assim vai sucessivamente, certo? Mas veja a semelhança entre essa representação, né? E esse daqui, por exemplo, certo? Então, você pode ver a face da guerra de Salvador Dalí como uma visualização dos inteiros três-ádicos também, né? Os inteiros três-ádicos como limites inversos, certo? Também podem ser vistos como árvores. Por exemplo, este aqui eu peguei, né, tá em inglês, inclusive, eu peguei de um trabalho, acho que tem a ver com biologia, umas coisas desse tipo, ok? Ok, bem, e vamos voltando, agora já conhecemos alguma coisa sobre os números p-ádicos, e já sabemos Cantor, e curiosamente, ambos os conjuntos têm essas mesmas propriedades, né? Então, será que existem relações? Vamos lá. Os espaços C2, por enquanto, C2. C2 e o conjunto ternário de Cantor são homeomorfos. Olha, a prova é bastante simples. Todo inteiro 2-ádico pode ser escrito dessa forma, né? A zero, potências de 2, positivas ou não negativas, certo? E aqui, em base 3, em base 3 você somente usa dígitos pares, zeros ou 2, certo? Então, você faz esse aí, né? Multiplica por 2, certo? Então, vai ter, este aqui pode ser, já que este daqui é 0,1, esse aí é 0,1, está permitido dentro dos dois ádicos trabalhar apenas com zeros ou 1, se multiplicar por 2, vai ser 0 ou 2. E este 3 aqui embaixo é porque você está representando em base 3, então vai trabalhar com frações, certo? E é fácil dar uma inversa de C para C2. O fato é que esse daí é uma objeção contínua, normalmente usando aquela propriedade, né, que é clássico da topologia quando você trabalha com compactos, Hausdorff, quer mostrar aqui um negócio homeomorfo, usa esse fato, que já foi usado antes, né? Usamos a compacidade de C2 e o fato de que C é Hausdorff, então toda objeção contínua vai ser um homeomorfismo. C2 e C. Mas lembre-se que C
foi generalizado para conjuntos generalizados, os CPs, onde C2 era justamente C2 era justamente o conjunto ternário de Cantor, e é homeomorfo a Z2. Então, de maneira geral, né, os espaços ZP, inteiros p-ádicos, e os conjuntos generalizados de Cantor também são homeomorfos. Qual é a técnica? Exatamente a mesma. Já que em CP você pode escrever na base 2p-1, usando apenas dígitos pares. Essa é a ideia. Isso é uma abdição contínua. Este cara aqui já vimos que é compacto, e esse daqui é Hausdorff. Portanto, isso aí fornece um homeomorfismo, tá bom? Muito bem, agora sim vamos ao teorema de Brouwer, certo? O teorema de Brouwer vai mostrar que essas coisas não são coincidências ou apenas casos particulares. Esse teorema, como eu já falei, é um teorema bastante velho, mas não sei se é muito conhecido, tá? Mas mesmo se for conhecido, é um teorema muito velho, belo, aliás. Em 1910, Lutzen, Egbert e John Brouwer, né? Ele escreveu um artigo intitulado On the Structure of Perfect Sets of Points, onde, entre outras coisas, demonstrou o seguinte resultado. Olha, interessante. O conjunto de Cantor, ternário, né, é o único, a menos de homeomorfismo, espaço métrico compacto, totalmente desconexo e perfeito. Ou seja, essas propriedades de ser espaço métrico compacto, totalmente desconexo e perfeito caracterizam o conjunto de Cantor. Qualquer outro espaço com essas mesmas propriedades é necessariamente homeomorfo ao conjunto de Cantor. Certo? Eu gostaria de dar uma noção assim rápida da prova, né? Porque a prova é bastante técnica, então obviamente não dá aqui para fazer essa prova, né? Mas vamos dar o sketch, né? Precisamos de algumas noções rapidamente. Por exemplo, a noção de refinamento, uma noção que você estuda no contexto da topologia, né? Se eu tenho duas coberturas abertas de um mesmo espaço, né? Então, dizemos que V refina U se existe uma função, né, do conjunto de índices da segunda, de qual vai refinar, para o primeiro, tal que VJ está contido em U tal J, para todo J. Ou seja, em outras palavras, cada elemento, cada conjunto que participa da segunda cobertura está contido dentro de algum conjunto da segunda cobertura, certo? Como a gente vai trabalhar? Aí pode existir um ou outro. Então, para facilitar, para escolher apenas uma, a gente trabalha com funções, certo? E a gente denota V menor ou igual a 1. Esse daqui pode ser trocado também, depende do contexto. Se você vai trabalhar com limites diretos, trabalha ao contrário. Como é nosso caso, estamos interessados em limites inversos, você vai trabalhar dessa forma. Então, esse daqui define uma ordem parcial no conjunto, por exemplo, das coberturas, certo? Dizer que uma refina a outra, certo? Uma ordem parcial. Bem, ok. O interessante aqui é o seguinte: se você tem uma sequência de coberturas abertas, de tal forma que o 2 refina o 1, o 3 refina o 2, o 4 refina o 3 e assim, certo? Bom, vamos a supor, este aqui é um negócio bastante técnico, né? Como o 3 refina o 2, ou o n refina o n menos 1, então vai existir um mapa, como definido anteriormente, do conjunto de índices de o n para o n menos 1. Isso vamos chamar isso daqui de aplicação de refinamento. Associada a essa sequência de coberturas, a gente pode fornecer um sistema
inverso, um sistema inverso derivado, certo? X1, X2, X3. Esses Xn, na verdade, são as mesmas coberturas, só que olhadas como conjuntos, certo? Onde seus elementos são justamente os conjuntos que estão dentro dessa, que formam parte das coberturas, certo? E esses Fn, certo? Este daqui é um conjunto cujo elemento, por exemplo, é o NJ, esse elemento aqui. Então, vou fazer corresponder o elemento UN-1 tal N de J, né, que está aqui já, Jn-1. Ok. Bem, como eu disse, não é muito simples de entender essas coisas, mas tudo bem. Vamos assumir que toda vez que você tem uma sequência de coberturas abertas, então é associado um sistema inverso derivado. Pronto, certo? E esse sistema inverso, obviamente, vai ter um limite inverso. A gente vai precisar de dois lemas, né, antes de demonstrar o teorema de Brouwer. Lema 1, se você tem um espaço métrico compacto, totalmente desconexo, então é possível achar coberturas abertas, finitas, que no caso anterior, tal que o N refina o N-1, mas com a condição de que os conjuntos abertos juntos tenham diâmetro menor que 1 sobre 2 elevado a N. E a parte 2 é que se você tem o limite, ou o sistema inverso derivado associado a essa sequência aqui, então o espaço X é homeomorfo ao limite inverso desses Xn, tá? Perfeito. E o lema 2, né? O lema 2, um lema técnico também, espaço de Hausdorff compacto, totalmente desconexo. Qualquer subconjunto aberto no vazio, certo? Pode ser cindido como uma união de abertos disjuntos 2 a 2. Qualquer N. Eu quero 3, tá? Eu posso expressar ele como uma união de 3 abertos disjuntos 2 a 2 não vazios. Quero 1000, também posso. A quantidade que você quiser. Perfeito? E agora sim, vamos a dar um sketch da prova de Brouwer. Lembra que o teorema Brouwer diz que o conjunto de Cantor é o único que tem essas propriedades, ser espaço métrico, compacto, totalmente desconexo, certo? E perfeito. Então, vamos a dar dois espaços métricos com essas propriedades e provaremos que eles são homeomorfos. Pelo lema 1, eu posso escolher, olha, pelo lema 1, posso escolher, dado como X é um espaço métrico compacto, já posso escolher uma sequência, né, de coberturas abertas com conjuntos abertos disjuntos com esse diâmetro menor que 1 sobre 2n, tal que o n refina o n menos 1. Eu escolho, então, tanto para x como para y, certo? Isso aí é permitido graças ao lema 1, certo? E o lema 2, certo? O lema 2 garante o quê? Toda vez que você tem um aberto no vazio, você pode expressar ele como uma união de quantos conjuntos você quiser, de juntos 2 a 2 no vazios. Então, o lema 2 permite assumir que para cada N, essas coberturas possuem o mesmo número de conjuntos. Certo? Aqui tem uma coisa, essa parte aqui é a parte técnica, certo? Então, se a primeira cobertura, digamos, tem M elementos, posso escolher a outra com M elementos, graças ao lema 2, certo? Como o 2 é uma cobertura, desculpa, um refinamento, então cada um desses caras vai ser união de elementos desse daqui. E cada um desses caras daqui, união de elementos de V2. Novamente, o lema 2 garante que essa quantidade que participa nas uniões respectivas, você pode escolher a mesma. Porque se não tem isso, você
Sinde, né? Toda vez que for necessário, tá bom? E quando você adiciona mais e mais, o diâmetro, nosso diâmetro está limitado por 1 sobre 2n, toma conjuntos menores, então tá tudo perfeito, né? Ok, então a escolha pode ser com uma condição técnica aqui, certo? O fato, né? O fato é que quando você associa os sistemas inversos, né? Tanto a sequência UN e VN como escolhido anteriormente, localmente você pode definir um homeomorfismo, associando o UNJ, que são os elementos do XN, o VNJ, nesse caminho tal, um caminho ordenado, como antes, né? De tal forma que você consiga um homeomorfismo. Então, se cada um dos φNs são homeomorfismos, então os respectivos limites inversos também serão homeomorfos. Então, esse limite xn vai ser homeomorfo a yn, porque localmente são. Mas, pelo lema 1, já vimos que x é homeomorfo ao limite inverso do sistema inverso derivado. E a mesma coisa para y. Então, por transitividade, x e y serão homeomorfos, tá bom? Isso aí é a prova, bom, não a prova, o sketch da prova, não é isso? Certo? Do teorema de Brouwer. Colorário, para todo primo, a gente viu separadamente, né, que Z2 é homeomorfo a C, e o CP é homeomorfo ao CP. E entre eles, pois bem, todos eles, conjuntos generalizados de Cantor e inteiros p-ádicos CP, todos têm as mesmas propriedades. Então, consequência do teorema de Brouwer, serão homeomorfos ao conjunto ternário de Cantor. O espaço de Cantor também é homeomorfo ao espaço produto enumerável de infinitas cópias de C. Se você multiplicar C por C infinitas vezes, tomar o produto, né, com a topologia produto, você mostra que esse daí tem essas propriedades e as propriedades que caracterizam o conjunto de Cantor, portanto, vai ser homeomorfo ao conjunto de Cantor. E, finalmente, para já acabar com nossa palestra, né? Gostaria de apresentar um objeto que eu achei muito bacana, chamado o colar de Antoine, certo? O colar de Antoine é em homenagem a Louis Antoine, que foi um professor, um matemático francês, né, que é colega de Julia, e que introduziu um objeto fractal aqui, como a gente vai ver, bastante interessante, certo? Mas o problema dele foi que ele ficou cego bastante cedo, né? A uma idade relativamente jovem, né? Certo? Mas aí Julia, certo? Levegh, que também foi professor dele, certo? Fizeram com que ele continuasse estudando, assim, tomando aquele exemplo do grande Euler, certo? Então, ele realmente continuou na matemática, né? Produzindo coisas interessantes, principalmente na topologia e sobre fractais. Mas o que é o colar de Antoine? Vamos partir, ele vai ser construído que nem o conjunto de Kant de maneira intuitiva. Vamos partir com um toro, né? Um toro sólido, certo? Esse donut aí, que é o produto, né? Da circunferência pelo disco, né? Segundo D2. Então, no seguinte passo, no interior desse toro aqui, né? Dentro do toro, você considere toros menores enlaçados entre si, certo? De maneira que formem os elos de uma corrente, né? Os eslabões de uma cadeia, que seria em espanhol, digamos, certo? Bom, se você quer formalizar tudo isso, você divide em 4, certo? Mas, na verdade, pode ser uma quantidade qualquer, né? Uma quantidade qualquer.
Aí na Wikipedia você pode achar esse gráfico, por exemplo, aqui estão 18 touros embutidos, né? Certo? Dentro do touro inicial. Aqui você pode ver melhor, certo? Aqui você pode ver melhor. Você tem o touro inicial, né? E dentro dele vê pequenos touros já como elos de uma cadeia, certo? E assim, em cada touro, você continua esse processo, não é? Isso aqui, para fazer bonito, se na etapa 4, a seguinte etapa, 4 ao quadrado, blá, 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 e todas essas coisas, né? Mas pode ser uma quantidade diferente. Aqui temos, por exemplo, um gráfico, né, da seguinte etapa, ou aqui, esse daqui eu extraí dessas belíssimas notas de paisagens matemáticas, né, certo? E então, o colar de Antoine é definido como sendo a interseção de todos esses xn, certo? Então, o primeiro x1 é o touro, certo? x1 é o touro, x2 vai ser a união dos 4 touros, ou de outra quantidade diferente de touros. Imagine que aí tem 4, né? Na seguinte etapa, 4 ao quadrado. Então, ó, na enésima etapa, xn será formado 4n menos 1 touros ligados, em cada um dos quais 4 touros, 4 outros touros menores estão embutidos, e a união dos 4n touros ligados definirá o seguinte, xn mais 1, certo? Tudo dentro de R3. Então, o colar de Antoine é definido como sendo a interseção de todos eles, né? Essa interseção aí de fechados pode ser visto como um limite inverso de compactos fechados não vazios, portanto, vai ser não vazio, né? Ou encaixado, se você quiser, né? E, além disso, você pode mostrar, né, que esse aí é um espaço compacto, obviamente métrico, totalmente desconexo e perfeito. Então, graças à caracterização do conjunto de Cantor via o teorema de Brouwer, o colar de Antoine é isomorfo ao conjunto ternário de Cantor. Perfeito? Então, na parte final, gostaria Bom, vocês já sabem essa frase que achei muito interessante, né? Devido ao grande David Hilbert, ninguém nos poderá expulsar do paraíso que Cantor criou para nós, certo? Isso aí. Muito obrigado, amigos, e desculpem aí pelo tempo. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Napoleão, pela palestra, bastante intuitiva e bem amena. Eu gostei dos gráficos do colar de Antoine. Eu não tinha visto. Eu tinha visto anteriormente, mas, bem, passei por alto a relação com o conjunto de Cantor, né? Achei bem interessante. E, bem, aproveito, então, a oportunidade, pessoal, para o público presente. Quem quiser, por favor, fazer alguma pergunta ao professor Napoleão? Eita, Arturo. Vamos, professor Arturo. Parabéns, Napoleão. Muito boa Obrigado, palestra. Arturo. Obrigado. Você. Aprendi um pouco de teádicos. Cara, qual que é o gênero desse colar de Antoine? Gostei dessa superfície de Riemann. Não sei, você sabe, você é o geômetra. Eu sou apenas um algebrista aí. Porque tem esses, tipo, entrelaçado, né? Esse aí é um fractal, na verdade, né? Um fractal. Uhum. Não, mas esse é compacto, né? Sim. Uhum. Tem estrutura de... tipo o Cantor. Uhum. Tem um touros entrelaçados. Então dá para... Todos entrelaçados. Exatamente. Acho que dá para pegar um ponto base e lançar os laços, né?
Aí onde fecha tem um gênero e vai lançando os laços para calcular. Vou colocar um exercício de superfície. Então. Seria, seria interessante. Vou colocar 3 lacinhos entrelaçados, três tourinhos. Eu confesso que o colar de Antoine, olha, o colar de Antoine, eu não estava familiarizado com esse objeto, e aí tem uma professora que faz divulgação, uma espanhola, o nome é Marta Nacho, acho que é o nome dela, certo? Se não estou enganado, certo? Ela no Facebook sempre coloca coisas interessantes. E uma das coisas interessantes que colocou nos seus chamados cadernos de matemática foi justamente isso aí. E aí eu vi, opa, este daqui é canto, né? Eu canto. Então, esse aí eu tenho que colocar na palestra. Entendeu? Foi. Mas, digamos que é novo para mim também esse objeto. Não conhecia até uns dias atrás, certo? Mas é interessante, muito interessante o objeto. Sim. Uhum. Mas aí, professor Napoleão e Arturo, aqueles gráficos na primeira instância que o Napoleão colocou são touros, mas, digamos, não tem interseção, né? São touros Não. que não são um bloco só. Então, cada um teria que ter um... Exatamente, porque você vai... É tipo um conjunto de canto, né? Ou seja, parece que ao final não está sobrando quase nada, né? Entendeu? Então, afinal, são coisas totalmente desconexas, né? É bastante contraintuitivo. Não, tudo é contraintuitivo. Quando você estuda os números peádicos, bom, aliás, quando estuda os conjuntos de canto, e se surpreende, né, que na hora que você vai tirar os intervalos, né, depois você junta tudo, você tem um intervalo de 0 a 1, então você tirou tudo com esse procedimento, né? Isso já é contraintuitivo já no começo, né? Exatamente. Por exemplo, esse negócio da ultramétrica, não? Que faz, por exemplo, que nas bolas, aí eu falei da bola unitária, certo? Então todo mundo pensa num centro, né? Um centro fixo, que é no contexto dos números reais, mas, na verdade, demonstrar que qualquer ponto pode ser o centro. Qualquer ponto é o centro, entendeu? Olha aí, Arthur tá, Arthur tá pensando, viu? Isso é bom. Agora o negócio é desenhar, né? Estou pensando na uma homologia. bola cujo centro é todo ponto. Professor... Estou pensando na homologia, pegar um ponto base e tirar os laços e ver quantos geradores tem. Temos que pensar isso com calma. Bem, então, pessoal, tem alguém mais que deseja fazer alguma pergunta para o professor Napoleão? Uma coisa, Napoleão, uma coisa só para ilustrar um pouquinho mais sobre os números peádicos, né? Eu vou citar um texto do Alan Robert, né, que tem um livro. Alan Robert, sim. Ele expressa assim, por exemplo, se você está aqui na Terra, logicamente, você quer ir para a Lua, imagina que você traça um caminho que liga ambos, e esse caminho segue as relações dos números reais, né? Então, o ponto de início seria aqui em casa, digamos, e você avança sempre com um passo fixo, tamanho 1 metro, meio metro, etc. E você vai em direção à Lua. Então, se você tem esse caminho percorrido pelos números reais, em algum tempo finito você chega lá, porque sempre você está acrescentando, né, uns passos finitos, de comprimento fixo. Então, você sempre vai chegar lá. Mas, se você tira esse caminho criado nos números reais, se você coloca os números peádicos, e você tem a mesma ideia, né, você os liga, tá? E supõe que a distância peádica entre a Terra e a Lua é maior do que 1, digamos distância 2, tá? E você vai avançar do mesmo jeito por essa linha, né? Entre aspas, linha peádica. Então, você vai avançando por um comprimento sempre os passos fixos, você nunca chega na Lua.
você vai se perder sempre no caminho, vai avançar e nunca chega. Você não consegue passar dessa bola de raio 1. Né? Porque esse negócio é no arquimediano, né? É no arquimediano. Justamente, a explicação é isso. Por exemplo, os números naturais, eles estão contidos, né? Inclusive de maneira densa, certo? Uma coisa que você pode usar para, por exemplo, calcular não, construir funções contínuas p-ádicas definidas sobre CP é definir sobre N via um processo chamado de interpolação, certo? Então, basta definir sobre os naturais. Mas o que eu queria falar é que os naturais, dentro dos p-ádicos, estão limitados. Coisa não arquimediana totalmente. Esse é o problema, né? Certo? Está limitado por 1, né? Sim. Quando é normalizado, sim, por 1, claro. Normalizado, estou falando no sentido de que você define com esse P, né? Mas se você definir com outro, sai outro valor. Mas limitado, afinal, não é isso? Não, eu queria falar uma coisa, 2 coisas, aliás. Na época, quando eu trabalhava para fazer esse trabalho, né? Que lá nós chamamos de licenciatura, né? Mas é diferente da licenciatura aqui no Brasil, né? Licenciatura lá no Peru é para você ter um título da universidade, não é isso? Depois de estudar o bacharelado. Então, trabalhar com o Dr. Contreras, que é um professor muito apaixonado pela matemática, né? E eu apresentava sempre desde uma perspectiva algébrica, porque minha mente sempre foi assim, algebrizada, né? Estou aqui, que é local, não sei o que e tal. E aí ele sempre me perguntava, e qual é a interpretação geométrica, qual é a geometria detrás disso, né? E foram essas coisas, né, esse tipo de perguntas, que fizeram com que eu estudasse mais o conjunto de Cantor, a visualização dos p-ádicos como fractais. E a geometria realmente é fractal, não é isso? A geometria, representações, né? Existem vários papers nessa direção, onde mostram diferentes representações, e todas de tipo fractal dos conjuntos de Cantor, certo? Dos p-ádicos. E a outra coisa que eu queria falar é sobre, eu não sei se está presente, eu vi faz quando iniciou aqui a palestra, estava Henry Zorrilla, que na época foi meu aluno, quando ele era estudante da Universidade Villarreal, aí em Lima, né? E ele me pediu para um tema para que ele possa fazer, né, sua dissertação, né, sua licenciatura. E justamente parte das coisas que eu falei, né, que inclusive envolve o Teorema Brouwer, né, não o último colar de Antoine, porque é outra coisa, limite inverso também não, mas uma parte bastante importante aparece no trabalho dele também, certo? Então eu queria, certo, chamar a atenção nesse sentido, ok? Então, professor E Napoleão. o Miguel, sim, diga. Sim, não, desculpa. Bem, eu tenho uma pergunta aqui de uma Alessandra Ercília Pereira Silva. Ela pergunta se tem você conhece alguma literatura inicial, né? Ou algum trabalho que a gente possa encontrar na internet em relação à sua apresentação? Com certeza. Bom, eu esqueci. Ou pode recomendar alguns, né? Sim, eu esqueci de colocar aí, desculpem, a bibliografia. Bem, se você quer estudar todas essas coisas do conjunto de Cantor, certo? Você pode revisar o livro do John Willard, né? Um livro de topologia, certo? Um livro muito, muito bacana, certo? Mas que não é muito difundido, mas é muito interessante. Tá aí, certo? Sobre os números p-ádicos, depende da direção que você queira tomar, né? Se seu interesse, por exemplo, é algébrico, para começar, você pode ler o livro do
Jean-Pierre Serre, né? Um curso em aritmética, né? Onde ele divide na parte analítica e na parte algébrica. E na parte algébrica começa falando sobre os números p-ádicos, né? E levando nessa direção, certo? O Neil Koblitz também, né? Que é levado desde essa perspectiva algébrica. E da perspectiva analítica, o livro que você falou, Alain Robert, né? Um livro muito bonito, né? Certo? Um livro muito bonito. O nome mesmo é A Curso em P-Adic Analysis, né? É orientado justamente a fazer análises sobre o corpo p-ádico e suas extensões, porque o corpo p-ádico não fica somente aí. Você tem o QP, então aí você pode se perguntar, quem é o caso dos reais? Este daqui é algebricamente fechado? Então você mostra que não. Então, por exemplo, no caso dos reais, certo? O fecho algébrico são os complexos. Só que os complexos, esse caso é muito particular e muito bacana porque você estendeu somente duas dimensões, ou seja, C como espaço real é R2, certo? Mas, normalmente, os fechos algébricos são extensões infinitas, certo? E mais ainda, depois de você... O problema nos casos p-ádicos é que você, depois de fazer esse processo, perde completeza métrica. Aí tem que completar novamente, certo? Entendeu? Primeiro completa algebricamente, né? Ou seja, fecho algébrico, mas esse aí deixa de ser fechado metricamente, tem que completar metricamente novamente, e então esse aí é o objeto que você vai trabalhar, esse seria o CP, ou seja, o análogo aos complexos, certo? E é sobre esse campo que você faria, digamos, o análogo ao análise complexa, ou a geometria rígida, certo? Certo? Aí, esse aí pode interessar a nosso amigo Arturo. E existem também na direção do análise funcional. O livro, por exemplo, você quer recuperar os teoremas clássicos da análise funcional, Ramban, né, teorema de aplicação aberta, todo esse tipo de coisa, né? Então, Chikov é um livro bastante interessante nessa direção. Se há pesquisa, com certeza, há muita pesquisa sobre isso, em os diferentes aspectos que eu estou falando, né? Os diferentes aspectos, né? Análise funcional, análise p-ádica mesmo, né? Aplicações, criptografia, biologia, física, matemática, há muita coisa aí, certo? Para que o pessoal está ativo a nível de pesquisa. Inclusive, tem caras que estão trabalhando sistemas dinâmicos p-ádicos também, né? Tem, eu não conheço, ou seja, eu não sei exatamente o que estamos, mas eu vi que há papers nessa direção. Uhum. Não sei se responde a pergunta, mas eu conheço ela, depois eu entro em contato com ela para falar explicitamente dos livros que falei. Tá bom? Certo, professor Napoleão. Ainda mais também para a galera das EDPs aqui presentes, né? Tem equações diferenciais p-ádicas também, para mergulhar. Sim. Tem grupos ali p-ádicos. Tem grupos ali p-ádicos. E a teoria teoria de de Hodge, Hodge né? p-ádica que você quer. Tem de tudo aí, né? Tem muita coisa. Então, tem alguma pergunta para o professor Napoleão? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Sim. Ô, Guilherme. Em primeiro lugar, eu agradeço pela apresentação, parabéns, foi uma apresentação excelente. Obrigado. A minha dúvida é o seguinte, o senhor disse que o ZP é homeomorfo àquele conjunto de Cantor CP. Tem alguma coisa análoga para aquele corpo QP? Certo. Boa pergunta. O problema é que QP ele não é compacto, né? QP não é compacto. QP é localmente compacto, entendeu? Desde algebricamente, o QP é o corpo de frações de CP, certo?
mas topologicamente ele não é compacto, ele é localmente compacto, sim. Falha isso. Mas ele vai ser totalmente desconexo, ele vai ser perfeito, certo? Métrico, obviamente, mas o problema é que não vai ser compacto. Exatamente, Mas existe algum outro conjunto que dê para construir algum homeomorfismo? Olha, o que você poderia fazer, e eu acho que isso tem, é que você pode expressar QP como uma união, digamos, acho que é numerável, acho que é um numerável, sabe por quê? É o seguinte, né? Por exemplo, uma união de bolas, todas elas, uma união enumerável dá para fazer isso, uma união enumerável de bolas fechadas. Todas as bolas fechadas seriam homeomorfas à bola fechada de raio 1, que seria o ZP. Então, seriam uniões de juntas de CPs. Então, seria tipo uma união de juntas de conjuntos de Cantor, mais ou menos nesse estilo, certo? Ou seja, usando a topologia da união de junta. Eu acho que por aí, certo? Porque não poderia ser produto, não, porque produto é Cantor, já vimos. Enumerável produto é Cantor. Então, deveria ser uma união de Cantors, certo? União de Cantor. Eu acho que nesse livro de física p-ádica, faz lembrar aí o autor, Ivan, esses três russos que trabalham. O Volovich. Volovich. Volovich, eu acho que tem uma coisa assim, onde tem essa decomposição de QP, como eu falei, certo? Mas eu vou tentar pensar melhor, mas é por aí o caminho, certo? Mas muito boa a pergunta, agradeço, realmente interessante. Isso aí. Eu agradeço a resposta, professor. Nada. Ainda está Claro, devendo. tipo, Mas eu falo com o Ivan aí, tá? Obrigado. Certo. Obrigado pela atenção. como para caracterizar, né, o QP. Né, isso é interessante. Então, pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma cotação para o professor Napoleão? Se em caso não tiver perguntas, então, eu vou pedir para todo mundo, você costume já aqui no MateWeb, né, liberar agora sim o microfone e uma batida de palmas para o professor Napoleão, por favor, pessoal, pela excelente palestra que ele deu hoje. Obrigado, amigo. Obrigado. Tá? Obrigado. Agradeço bastante de parte do grupo de MateWeb, né? Os alunos envolvidos, agora que somos vários, são já vários alunos que estão se aderindo ao nosso grupo, o professor Michael, ao Guilherme, que estão desde faz tempo já com a gente, né? E ao professor Napoleão por aceitar, assim, gentilmente o convite. E já de antemano, já estou lhe indicando que vai agora se falar só de p-ádicos, né, professor? Tá certo. Tá bom. Certo. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado a todos vocês, né? E também parabenizar vocês pela excelente iniciativa de organizar, né, esse tipo de seminários, eventos, né, que aproximam mais, eu não sei se periodicamente ou no sentido usual, aos matemáticos, mas de fato que há né, eu acho que pode ser mais periódico. Mais periódico. A compartilhar, né, suas pesquisas, seus conhecimentos, tanto de pesquisa, divulgação, é isso aí. Como o Hilbert falou, né, ninguém poderá nos retirar do paraíso que Cantor criou para a gente, né? A matemática, nos casos, né? A matemática realmente é uma paixão, né? Você começa a gostar dela, a entender ela, né, aos poucos, né? E você nunca mais se desliga desse mundo, tá certo? E isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço para cada um de vocês. Então, muito obrigado, professor Napoleão. Bem, como de costume, eu vou parar a gravação e depois a gente vai bater um papinho de leve.
Certo.